Boa noite. Abre sua Bíblia em Jonas, capítulo 3. Nós estamos dando sequência ao estudo do livro de Jonas, profeta Jonas. Então você que ainda não participou, não ouviu nenhuma mensagem e talvez também não saiba do que se trata, Jonas, um profeta que é chamado, diferentemente de muitos outros, para pregar a mensagem do Senhor para um povo que não é o povo de Israel, não é no contexto dos hebreus. É chamado para pregar para uma nação, a maior potência da época, a Síria, e especialmente a sua capital militar, Nínive. Então os ninivitas eram um povo, obviamente assírios, conhecidos por sua crueldade. Os assírios eram conhecidos e famosos pela maneira cruel como eles tratavam os seus inimigos, como eles conquistavam os seus inimigos. Relatos assim de cabeças empilhadas, relatos de pessoas sendo torturadas, por exemplo, com os olhos vazados para humilhação diante do público. Eles eram cruéis, não bastava conquistar. Eles conquistavam, torturavam, eram muito violentos. Um dos povos da história que dominaram o mundo da sua época mais violentos que já existiu. É para esse povo, provavelmente gente que maltratou parentes, conhecidos de Jonas, é para esse povo que Jonas é chamado para pregar. E então, no capítulo 1, você já começa percebendo o chamado de Deus para ele ir e pregar contra Nínive. Uma mensagem de juízo para esse povo. E Jonas, então, o que ele faz? No capítulo 1, ele se predispõe a ir, porém não para Nínive, para o lado oposto. Ele pega um navio que vai para Tarsis. Era uma viagem, uma viagem navegando, que duraria aproximadamente um ano para chegar. Então ele navegaria 1 ano de distância oposta para o lado onde Deus havia chamado. Ele pensou que podia fugir de Deus. E no primeiro momento parecia que a coisa estava dando certo, tudo organizado. Chegou lá, já tinha um navio pronto para partir para Tarsis, ele pagou, entrou no navio e ali foi. E não muito distante, Deus então nunca perdeu o controle da situação. Aliás, esse tema maior do livro de Jonas fala da vontade soberana de Deus. Deus sabia o que Jonas estava fazendo. Deus não foi pego de surpresa com a decisão de Jonas de fugir. Mas Deus vai atrás. Deus tinha um propósito. Esse propósito deveria ser cumprido através de Jonas. Isso revela também, não só a soberania de Deus, mas a sua graça e a sua misericórdia em insistir conosco. Nós que, muito à semelhança de Jonas, também tantas vezes procuramos fugir da vontade de Deus, fazer o oposto do que Ele quer que a gente faça. Mas Deus é bondoso, Ele não desiste de nós, como não desistiu de Jonas. E no meio dessa viagem, ou seja, logo no começo dela, Deus manda o texto diz que Ele manda um vento, e esse vento então chega ali naquele barco, agitando aquele mar, ao ponto daqueles marujos experientes temerem pela própria vida, ficaram aterrorizados. E ali então, aquele bando de ateu começa cada um a clamar para o seu Deus, na esperança de que alguma coisa pudesse acontecer de bom. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Até que então Jonas, que estava dormindo no porão, é acordado e diz: olha, gente, isso está acontecendo por minha causa. Que, a grosso modo, né? Vocês devem, então, para que isso se acalme, vocês devem me jogar no mar. E eles falam: mas quem é você? Fala: eu sou o servo do Deus Altíssimo, Criador da terra e do mar. Ora, isso serve, o propósito de Deus, então, naquele momento, mostra e se revela como um propósito também salvador para aquele bando de marujo gentil, ímpio que estava ali. Interessante isso.
Deus aproveita a escapatória, entre aspas aqui, né, a fuga de Jonas, para se revelar como Deus criador do céu e do mar, para aqueles homens ímpios. E aqueles homens então reconhecem o Deus de Jonas, oferecem a ele sacrifícios e fazem votos, um sinal de que eles de fato entregaram suas vidas, dedicaram suas vidas ao Deus, o nosso Deus, o Deus de Jonas. O que acontece então? Do Jonas é lançado no mar, e no capítulo 2, no finalzinho do 1, Deus prepara um peixe então, que vem então e engole Jonas, um grande peixe, e ele fica ali 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E o capítulo 2 então vai mostrar para nós a oração que Jonas faz dentro do ventre do peixe. Lugar interessante para orar, né? Aliás, ele resolve orar nesse momento, quando a coisa aperta para ele. Literalmente aperta, né? E muitos de nós também somos assim. Vamos lembrar de Deus, de orar, de clamar, quando estamos num lugar apertado, no meio das dificuldades, da iminência da morte. Jonas chega a dizer no capítulo 2, agradecendo a Deus, que ele tinha afundado, mas Deus fez ele subir da sepultura. Ele usa esse termo. O Senhor me deu uma nova vida. E ali então, Deus percebendo, né, a contrição de Jonas, Deus dá ordem para o peixe para que vomitasse Jonas de volta à praia. E agora o capítulo 3 vai começar com esse cenário. Esse homem devolvido à vida, devolvido à terra, e agora devolvido a ele também uma nova chance. E aí você acompanha comigo então no capítulo 3. São 10 versículos. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E aqui um detalhe muito importante nesse texto. Deus falando pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Como em outras versões, esse versículo é idêntico ao do capítulo 1. Vai lá para Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te ordeno. Ou seja, o plano de Deus continuava o mesmo, para com a mesma cidade e o mesmo mensageiro. É você, Jonas, que eu quero. Volta lá. Né? Imagina a cena. Né? Jonas está de volta, mas não de volta para a sua vida. Não de volta para o seu querer. Porque Deus já mostrou para ele que quem manda, quem controla, quem conduz é ele. E aí quando ele é espirrado pelo peixe ali, Deus fala: e aí, Jonas, tudo bem? Estamos de volta, né? Vamos continuar? Volta lá. Volta lá. E fala a mensagem que eu te ordeno. Prega contra eles. Agora no versículo 3, diferente do capítulo 1, o que diz? Jonas então foi e obedeceu. Ele foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Não é à toa que nós vamos observar ali depois no capítulo 4 que Deus fala que Jonas não teve compaixão. Ele não queria pregar. E mesmo aqui ainda havia uma resistência, porque no capítulo 4 ele diz: está vendo, Deus, eu não queria ir, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor ia trazer a graça do Senhor e misericórdia para aquele povo ia se converter. Eu não queria que isso acontecesse. E Deus fala: mas Jonas, você não tem compaixão, né, de gente? O pessoal ali não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você não consegue se compadecer desse povo? Então isso é um indício de quantas pessoas haviam naquela cidade. E alguns vão dizer que pelo fato de Deus ter dito não sabem discernir a mão esquerda da mão direita, 120 mil pessoas estavam referindo-se apenas a crianças, que tem essa característica, né? Não tem esse discernimento. E se você for olhar, né, os historiadores vão dizer que, claro, tem a grande Nínive cercada, né, por muralhas extensas, e eles vão dizer que era tão largo que 3 carruagens podiam andar em paralelo por cima das muralhas. Mas é óbvio que fora da cidade moravam os menos prestigiados, os menos favorecidos. Na periferia de Nínive,
né, eles vão chegar a uma conclusão que, juntando tudo, né, essa periferia com a grande cidade, a capital, estimava-se aproximadamente 600 mil habitantes já naquela época. Mas vamos ficar aqui para ser, né, para fazer um corte por baixo com os 120 mil. Então, Deus manda Jonas para essa cidade grande, a capital militar da Síria, o maior império, o grande império da época. E aí então Jonas começa no versículo 4 a percorrer a cidade por um dia, clamando, pregando. O quê? Qual era a mensagem dele? 2 pontos. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Versículo 5, resultado dessa pregação. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre, em outras versões, do maior ao menor. Essa é a ideia. A notícia também chegou ao rei de Nínive, obviamente o rei da Síria. E ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam e nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E no verso 10, Deus viu o que eles fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Aqui, história fantástica da conversão desses 120 mil habitantes de uma cidade em um dia de pregação. E nós queremos olhar 2 aspectos aí nesse capítulo, nessa história do capítulo 3. E nós estamos nessa sequência aí, né? Tudo com a letra V. No capítulo 1, o destaque para o vento. No capítulo 2, o ventre do peixe, a oração de Jonas ali. E agora, o destaque para as vestes, que vão simbolizar, né, o arrependimento. As novas vestes, no caso ali, o pano de saco. Né? Mas eu quero olhar 2 aspectos e quero começar com um aspecto interessante aqui, que é a obediência e a pregação. E eu estou chamando isso de uma nova chance numa camisa de força. Falando de vestes, né? Não é muito confortável, né? Acho que ninguém aqui já... Não sei se alguém já passou por essa experiência, mas... uma camisa de força. Por que eu estou usando esse símbolo aí? Este elemento? Porque eu quero destacar aqui a soberania de Deus. O controle que Deus tem. A vontade soberana dele. Que o plano de Deus não pode ser frustrado. Quando Deus determina algo, isso vai acontecer. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Quando Ele tem algo para fazer, ninguém resiste. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E isso, o livro de Jonas mostra perfeitamente esta ideia da vontade de Deus, levando quem Ele quer, no momento em que Ele quer, para fazer exatamente o que Ele quer, na hora em que Ele quer, para quem Ele quer. Jonas achou que poderia se esquivar, achou que poderia fugir, achou que estava no controle. Assim como também aqueles marujos tão experientes achavam que tinham o domínio da navegação. Deus mostra para eles. E olha, não precisou de muita coisa. Mandou um ventinho lá. E mostrou para eles. Eu sou o Senhor. Eu estou no controle. Eu amo vocês. E é por isso, Jonas, que eu te amo, que eu vou trazer você para o lugar que eu quero. Ainda que doa, ainda que aperte, a vontade de Deus ela é sempre melhor. É tão bom, irmãos,
Talvez no primeiro momento, na nossa resistência, a gente fica frustrado. Eu queria que isso acontecesse, mas não aconteceu. Eu estava tentando escapar por aqui, mas Deus encontrou comigo ali na esquina. E Davi fala, para onde que eu vou me ausentar da presença do Senhor? Para onde? Se eu subo para o mais alto monte, ou vou para o mais profundo abismo, até ali o Senhor estará presente. E Deus, quando Ele tem um propósito, Ele vai atrás. E Ele vai trazer. E Ele vai trazer. Quer você queira ou não. Quer você goste ou não. Esse controle, né? Essa vontade soberana numa camisa de força. Que traz na marra. Mas Deus não faz isso para mostrar simplesmente que Ele é poderoso. Deus não faz isso para dar uma amostra, para que as pessoas tremam. Deus faz isso porque Ele nos ama. Deus quer o melhor para nós. Aliás, nós que temos filhos pequenos, nós também fazemos muitas vezes isso com nossos filhos, né? Trazemos na marra. Mas eu não quero. Não, mas vai fazer. Mas eu não quero ir, mas você vai. Mas eu não quero comer, mas vai comer. Por quê? Porque nós queremos mostrar a nossa autoridade, pura e simplesmente? Infelizmente, às vezes é só por isso mesmo. Os pais chegam, dão a dura, mas às vezes o filho nem entende porque que está tomando a dura, porque que está sendo disciplinado, alguma coisa assim. O pai nem explicou o que está acontecendo, né? A polícia aí, ó, segura. Então o que acontece? Né? O filho, ele não entende. Mas qual é o papel do pai? Continuar fazendo e realizando aquele propósito, por quê? Porque o pai quer mostrar para o filho, em última instância, filho, sabe por que eu estou fazendo isso? Sabe por que eu estou trazendo você na marra? Sabe por que está doendo? É porque eu te amo. É porque eu te amo. Porque eu sei o que é melhor para você. Talvez nesse momento você não vai entender. Talvez nesse momento vai ficar chateado, vai virar o rosto, vai chorar, vai ficar nervoso. Mas lá na frente você vai agradecer. Lá na frente você vai reconhecer que tudo que eu estou fazendo, inclusive naqueles momentos onde eu disse não, naqueles momentos onde eu te levei na marra, é porque eu queria o melhor para você. Essa camisa de força que muitas vezes incomodam os filhos que acham que são independentes, até porque vai chegar uma hora que realmente você não vai ter mais esse controle que você gostaria de ter, né? Essa soberania, essa autoridade, né? O filho já vai rejeitar isso, você não vai ter forças. Então espera-se que nesse momento ele seja grato, né? E coloque em prática tudo aquilo que ele viu em você como pai, como mãe, amoroso, que quis sempre o melhor para ele. E eu estou falando de pais e mães humanos limitados e pecadores. Agora, pensa num Deus perfeito, num Deus que é totalmente amor, e mesmo quando executa o seu juízo e disciplina, ainda assim, lá no meio, está amando, está exercendo graça e misericórdia por meio dessa disciplina, dessa camisa de força. E aqui, nós percebemos a segunda chance. A palavra do Senhor vem a segunda vez. Segunda vez. É importante observar isso, irmãos. Deus ama tanto. Quantas chances Deus já deu para você? Quantas? Quantas vezes você deixou Deus para trás? E aí quando veio a turbulência, o aperto, você clamou. E Ele disse para você assim, eu estou aqui, filho. Vamos lá, vamos recomeçar. Jonas recebeu uma segunda chance, assim como todos nós recebemos sempre, constantemente, uma segunda, uma terceira. Deus não tem obrigação de dar segunda chance para ninguém. Ele não tem obrigação. Deus não precisaria de Jonas para fazer a obra dele lá em Nínive, certo? Deus não precisaria de Jonas. Mas por amor, por misericórdia, Deus disse, Jonas, eu quero você. Vai ser você. Eu vou preservar você. Eu vou trazer você de volta. Você vai fazer, você vai me obedecer. Porque eu te amo. Eu tenho um propósito sim para os ninivitas. Eu tive um propósito sim para aqueles marinheiros. Mas eu tenho um propósito particular para você, Jonas. Eu não vou desistir de você. Porque eu te amo.
Era isso que Jesus, ou era isso que Deus estava dizendo para Jonas, quando dá essa segunda vez a palavra de ordem para ele. Vai, filho, eu estou com você. Eu não desisti de você. É interessante isso, né? E quando Deus leva Jonas para o arrependimento, reinstala o favor, ele também reinstala o cargo. Jonas, eu te trouxe de volta, mas eu não te trouxe de volta para deixar você fazer o que você quer. Eu te trouxe de volta para você continuar o plano que eu tenho. Jonas queria se demitir do cargo de missionário, de evangelista. Mas Deus falou, apesar de tudo que já aconteceu, da sua tentativa de fuga, você está de volta para o cargo, querido. Eu estou contigo. E você vai fazer exatamente o que eu pedi para você fazer lá atrás. Vamos lá? Você está de volta. Quero você indo lá e falando aquela mensagem. E agora, né, por meio desse perdão e restauração, ele também recebe uma restauração da sua função. E muitas vezes, queridos, a gente pisa na bola com Deus por causa do pecado. A gente se afasta. Escandaliza o nome de Jesus. E fica ali na lama. E o que Deus espera de nós é o que aconteceu com Jonas e o que aconteceu com Nínive. Arrependimento. Arrependimento genuíno. E quando isso acontece, Deus não leva em conta aquilo que ficou lá atrás. Ele te dá uma nova oportunidade de verdade. Deus não fica com o pé atrás. Ele sabe quem você é. Mas quando você está verdadeiramente arrependido, Deus renova. Deus renova a sua vida. Deus te dá uma nova chance. E Ele não vai ficar cobrando aquilo que passou. Ele falou para Israel, dos seus pecados eu não me lembrarei. Deus não vai ficar jogando na cara as coisas que ficaram lá atrás. É nova vida, por quê? Porque tem arrependimento. Agora, não barateie o perdão de Deus. Por quê? Jesus disse, se cometerem pecado contra você e se arrependerem, então vocês devem perdoar. Mas se não tiver arrependimento, você não deve perdoar. Por quê? Porque você está fazendo o que Deus jamais faria. Deus não perdoa quando não há arrependimento. E não me venha com essa conversa de, não, agora entreguei para Deus. Porque eu já perdoei, mas mesmo que a pessoa não quer mudança, não quer, eu já perdoei. Você está fazendo errado. Porque Deus não perdoa quem não está arrependido. E por que você deve fazer querendo ser mais bonzinho que Deus? Deus espera um coração contrito e quebrantado. E aí, se vier arrependido, não só 7 vezes, 70 vezes 7, você tem que fazer, porque em última instância quem perdoa é Deus. Você oferece o perdão que Deus já ofereceu na cruz. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão, mas ele não deve ser barateado. Perdão apenas mediante arrependimento. Nós vamos ver aqui depois o que significa um arrependimento genuíno. Eu gosto dessa frase, né? Augusto Nicodemos disse que Deus não respeita o livre-arbítrio. Mas imagine se Deus deixasse Jonas fazer o que ele queria fazer. Onde estaria Jonas? Para onde Jonas teria ido? Se Deus respeitasse o livre-arbítrio de Jonas. Graças a Deus, porque Ele não respeita o nosso livre-arbítrio. Porque Ele está contaminado. Nosso livre-arbítrio, se é, né? Será que eu posso chamar um arbítrio de livre? Porque se tem um arbítrio já não é mais livre. Alguém está comandando. E a Bíblia fala disso, você não é livre. Ou você é escravo da carne, do pecado, ou você é escravo do Espírito, de Deus. Então, no fundo, camarada, ninguém é livre. Né? Sempre vai ter um árbitro. E se tem um árbitro, já não é mais livre. Aí você escolhe. Vai deixar Deus guiar, o Espírito de Deus, ou vai deixar a carne e o pecado te guiar? Mas graças a Deus, porque Ele não respeita, Ele fala, Jonas, chega. Você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que eu quero. E traz o Jonas de volta. Agora eu quero olhar um pouquinho para essa mensagem. Jonas começa a pregar durante um dia ali e ele diz o quê? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quantas palavras tem nessa mensagem? A mensagem que ele pregou.
Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quantas palavras? 7. 7 palavrinhas só. Né? Gente, agora procura nessa mensagem, nessa pregação, né, de Jonas aí, procura uma palavra de esperança aí no meio dela. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Isso foi o que Jonas pregou durante um dia, percorrendo a cidade ali. Ah, mas esse camarada não passaria na prova da escola de missionários, de evangelistas. Né? Porque isso não é mensagem que se prega para evangelizar, é uma mensagem de juízo. Ah, não é? Diante dessa mensagem, ou por conta desta mensagem, Deus realizou a maior obra de salvação, né, já vista, presenciada em toda a história da humanidade. Lembra daquela grande história do Pentecostes, quando Pedro começa a pregar e a igreja começa, né? Pessoas começam a se converter. A Bíblia diz que em um dia foram acrescentados 3.000 pessoas. Lembra dessa história de Atos? 3.000 em um dia. Maravilhoso. Imagina você pregar e 3.000 pessoas se converter. Aqui foram quantas pessoas? 120.000 pessoas ouvindo essa mensagem aí, ó. O que tinha nessa mensagem? O que tinha nessa mensagem? A vontade soberana de Deus. Era uma mensagem que proclamava juízo, mas por trás dela, carregada de misericórdia e de graça. Agora a pergunta é o seguinte: eu não devo perguntar assim quando eu vou pregar para alguém, porque foi para isso que Deus me salvou, me deixou aqui na terra, né, para fazer discípulos, né, para pregar o evangelho, levar a mensagem. Eu não tenho que perguntar o que aquela pessoa quer ouvir. Sabe o que eu tenho que perguntar? O que Deus quer dizer? O que o Senhor me mandou falar? Vai e prega. Abre a tua boca. Gente, a mensagem é sempre maior que o mensageiro, que o pregador. Quem é que estava falando ali naquele dia? Jonas. Quem era Jonas? Um profeta fujão. Aquele camarada que estava com o coração duro, porque ele não aceitava o fato de que Deus de Israel estenderia a sua salvação a gentios, ainda mais gente como os ninivitas. Eu não vou pregar para esse tipo de gente, Senhor, eu não quero que eles se convertam. E Deus disse para ele: você vai pregar, mas você não vai falar o que você quer. Você vai dizer para eles a mensagem que eu tenho para você, que eu tenho para falar. Vai e diz o que eu tenho para dizer. E o que eu tenho para dizer é isso. Mas alguém poderia dizer: mas essa mensagem não vai acontecer nada. Essa é a impressão que a gente tem. O professor meu dizia que o evangelho, ele é um leão faminto dentro de uma jaula. A nossa função como mensageiros é apenas abrir a jaula. Ele vai encontrar e devorar quem ele quiser. Às vezes você está pregando, quem sou eu para falar? Quem sou eu para pregar? Eu não tenho teologia, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, não tenho dom. Eu sou apenas um mero servo de Deus, ou alguém que converteu um dia desses aí, estou começando a caminhada, o que eu vou falar? Gente, prega a palavra. Fala o que Deus fez na tua vida. Prega o amor dele, mas lembra, essa mensagem, o corpo dela começava com uma mensagem de juízo. E a mensagem de juízo, ela é em si evangelística. Trata de uma evidência da graça e da misericórdia de Deus, uma advertência aos homens daquilo que os espera se eles não se arrependerem. Voltando aqui a falar para quem tem criança, você já disse para o seu filho assim: olha, cuidado, hein, você vai apanhar. Já falou isso? Você vai apanhar, hein, menino? Nem falou o que era, tal, mas só falou. Por que você está dizendo isso? O que você quer com isso quando você fala algo desse tipo para o seu filho? O que você espera? Você não vê a hora de ir lá bater nele, né? Não. Quando você fala, quando você dá uma advertência dessa de juízo, olha,
O bicho vai pegar, hein, menino? O que você está esperando? O que você pretende com isso? Que ele mude, que ele se arrependa, que ele pare de fazer o que está desagradando você. Que ele deixe aquele mau caminho. Que ele escute aquela frase de juízo, de advertência, como um alerta para mudança, para arrependimento. Então, quando Deus avisa, quem avisa? Né? Quando Deus avisa, ele está esperando o quê? Arrependimento. Porque essa palavra que Jonas prega, no corpo da mensagem tem ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mesma palavra que é usada aqui, traduzida por subvertida, no original, é a mesma palavra que Deus usa quando traz uma mensagem para Ló a respeito do juízo que ele ia trazer sobre Sodoma e Gomorra. Agora, Deus mandou avisar a galera de Sodoma e Gomorra? Não. Deus trouxe aviso que ia destruir Sodoma e Gomorra para a cidade? Mandou um profeta lá falar? Não. Deus não tem obrigação de avisar ninguém. Então, quando Deus avisa, e no caso da mensagem um alerta de juízo, é porque ele está querendo mostrar o quê? Misericórdia, graça. Está dando uma oportunidade de arrependimento. E foi exatamente isso que o Espírito Santo moveu no coração dos ninivitas. Porque na palavra do rei isso fica claro. Gente, vamos dar ouvido para o que o profeta está dizendo. E vamos nos converter a todos nós. Talvez Deus vai se arrepender. E interessante também essa palavra do rei. Porque tem gente que quando faz alguma coisa para Deus, ou quando obedece a Deus, acha que Deus tem obrigação de dar para ele em dobro, o triplo. Então, não, eu estou agora indo na igreja. Aí eu estava mal, tal, agora eu não fui na igreja. Ó, dei até uma oferta lá. Olha, tô há uma semana que eu estou bem, já não tenho mais, não brigo com ninguém, né? Não espanco mais minha mulher, por exemplo, né? Aí sabe o quê? Aí ele já está esperando. Bom, se eu estou fazendo isso, mas agora vai chover bênção aqui na minha casa, na minha vida, vai ter dinheiro, o patrão vai me dar um aumento, meu time vai para primeiro lugar da tabela, né? E aí? Coloca Deus na parede. Não, Deus, mas eu estou fazendo isso, por que você não me deu o dobro ainda? Deus não tem essa obrigação com ninguém. A nossa atitude, quando nós fazemos a vontade de Deus, o arrependido não negocia. Quando está arrependido, quando está contrito, é a atitude que o rei teve. Olha, eu vou me humilhar aqui. Vou reconhecer que realmente a gente tem feito muita coisa errada. Vamos converter desse mau caminho da violência. E sabe de uma coisa? Ainda assim, talvez, Deus se arrependa. Quem sabe? Vamos esperar. E aí imagine, se coloca na pele deles. Coloca na pele deles. E aí, quantos dias faltam? Passou 20. Tá. 30 dias. 39. Amanhã é o 40º dia. Aí chega o 40º dia. Eles não tinham certeza. Eles estavam contritos, arrependidos, mas não tinham a garantia. Mas estavam confiantes que Deus é bom, na misericórdia dele. Quem sabe ele vai tirar a mão. Ele não vai fazer o que ele disse que faria. Então, a mensagem de juízo, ela traz misericórdia. E o outro aspecto aqui é essa fé e arrependimento genuíno dos ninivitas. Uma nova vida em panos de saco. Parece contraditório, né? Uma nova vida começa com a pior roupa. Por quê? Porque para você ser uma nova criatura, para você ter uma nova vida, para você ter arrependimento, para você ter um reavivamento, o primeiro passo é a humilhação. O primeiro passo é se jogar, como a Escritura dizia, né? Colocar o rosto no pó e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou um miserável, pobre pecador. Eu preciso de Ti. Eu não tenho forças.
eu confiava na força do meu braço, do meu intelecto. Me perdoa, Pai, eu não sou ninguém. Eu preciso de Ti, somente de Ti. E se entrega. Sabe por quê, irmão? Porque você não tem escolha, querido. Se você não fizer isso hoje, causando ou aceitando essa graça e misericórdia de Deus na sua vida, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará. Está vendo a vontade de Deus soberana? Ele não respeita seu livre-arbítrio. Não, eu não quero saber de Deus. Deus para lá, deixa eu com a minha vida aqui. Vai até quando isso? 60, 70, 80 anos? Um dia, todo joelho se dobrará. Quer eles queiram ou não. Sabe por quê? Porque o Senhor é rei. Porque Deus é Deus. E nós não somos nada. E Ele é tão Deus. E mesmo sendo tão Deus, Ele nos ama tanto, que Ele nos dá a oportunidade de participar desse reino. De participar dessa vitória. Ele abre o caminho para você. Mas não adianta vir com vestes de orgulho. Ó, a igreja estava precisando de mim, hein, pastor? Cheguei aqui, agora, né? Estava faltando uma pessoa que nem eu nessa igreja. Vestes de orgulho. Manchadas, poluídas, contaminadas com a sujeira do pecado. Deus quer que você rasgue isso. E no lugar, cubra-se com pano de saco. Pano de saco, era aquele tecido grosso, grosseiro. Os mais humilhados, os menos favorecidos apenas usavam. E quando o rei tira aquele manto luxuoso, contaminado com seu orgulho, e cobre-se de pano de saco, aquilo está demonstrando simbolicamente ali a proclamação do jejum, o sentar-se sobre as cinzas, dizendo: eu não sou nada, eu não tenho valor em mim mesmo, mas obrigado porque o Senhor aceita o meu arrependimento. Eu quero me entregar aos teus pés. Arrependimento envolve 3 elementos aqui. Eu quero que você note e preste atenção nisso. Primeiro, uma profunda tristeza por causa do pecado. Isso está expressado aqui nesses elementos, né? Jejum e pano de saco. Humilhação, eles simbolizavam humilhação, contrição, entrega de direitos. Quando alguém proclamava um jejum e vestia-se de pano de saco, ele estava declarando o quê? Eu estou sentindo uma profunda tristeza. Me sinto realmente humilhado pelo meu pecado. E não fazia isso porque foi descoberto, porque foi pego no flagrante. Difícil, né? Com a boca na botija. Não, isso não é arrependimento. Mas antes já começava a pesar. Eu sei que o que eu estou fazendo ofende a Deus profundamente. Eu sei que a minha vida não está agradando em nada ao meu Senhor. E isso está corroendo o meu coração. Isso tem me entristecido. Chega, eu não consigo mais viver desse jeito. E não é porque ninguém descobriu, não. Porque Deus sabe. Isso dói. Quando foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? Quando foi? Quando foi? Quando foi a última vez que você confessou, sem que ninguém descobrisse, mas foi lá e disse: eu tenho pecado nessa e nessa área. É isso que Deus espera, porque é isso que é arrependimento. Não é quando é descoberto. Uma profunda tristeza. Começa com isso. Um luto. Uma tristeza por causa do pecado. Em seguida, não basta apenas se entristecer. Agora é hora de converter. Eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia. E qual é o sinal de uma pessoa realmente convertida? Aquilo que era característica dela na sua vida de pecado tem que mudar completamente. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, agora vai falar a verdade. Aquele que tinha ira no coração, agora trata as pessoas com amor. Entrega para Deus seus direitos.
Aquele que não perdoava, agora sabe, aprendeu e vai perdoar. Então, se tinha aquela característica lançado nos vícios, essa pessoa se converteu, renunciou tudo isso. Se tinha uma vida promíscua, agora é fiel. Por quê? Converteu. Converteu. Não vem com esse papo de, mas isso aqui é, né? Entendi, mas as coisas não mudam assim. Não, as coisas mudam. O que aconteceu? Qual era a grande característica dos ninivitas? A grande no sentido de, né, maior e pior. Eles eram marcados pelo quê? Porque era uma nação, Deus falou, a iniquidade deles subiu até mim. Era uma nação violenta, marcada pela violência. E quando o rei diz, e aí nós vamos olhar aqui esse verso 8: sejam cobertos de pano de saco, homens e animais, e clamem com fervor a Deus. E aonde que o rei vai pegar aqui? Sinal de conversão. Cada um se converta do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Por que o rei citou isso? Porque ele sabia que essa era a marca dos ninivitas. O mau caminho e a violência das mãos. Sinal de conversão era o quê? Esse povo ia parar com isso. Ia por outro caminho agora. Longe da violência. Por quê? É característica de convertido. Converteu, abandonou isso. E o que mais? Um retorno para Deus e uma fé renovada. E ali o rei também fala, vocês vão clamar a Deus, ou seja, agora vocês vão orar. Agora vocês não vão ter outro Deus diante de vocês. Agora vocês vão começar uma nova vida em comunhão, uma conduta agora que reflete um andar diário com esse Deus, com esse novo e vivo caminho. Vocês não só estão tristes pelo pecado, abandonaram o que era errado, mas agora encheram no lugar com coisas boas, com virtudes da palavra, da vontade desse Deus. Vocês não vão só deixar de mentir, mas vocês vão fazer o que agora? Falar a verdade. Vocês não vão só deixar de roubar, mas vocês vão agora fazer o quê? Repartir com os que não têm. Olha como, né? Não só renunciou, mas agora tem uma fé renovada. As virtudes de Deus em nós. Mudança, isso é de fato arrependimento. Isso é conversão. É isso que aconteceu com os ninivitas aqui. A esperança de salvação gerou o arrependimento. Calvino, eu citei hoje de manhã, né? Um teólogo meia boca aí do passado. Vocês já ouviram falar nele? Ele diz assim: ninguém pode se submeter a Deus por vontade própria, a não ser que tenha conhecido antes a sua bondade e nutrido uma esperança de salvação. Pois aquele que é tocado somente pelo medo evita a presença de Deus. Então prevalece o desespero ao qual segue a perversão. Ou seja, quando nós de fato estamos arrependidos, é porque nós provamos essa bondade de Deus. Porque quando a gente finge que está arrependido por causa do medo da disciplina, a vida não muda. Talvez naquele primeiro momento você bota uma máscara, uma roupagem. Não, o bicho está pegando, deixa eu ir para a igreja. Né? Eu preciso ir lá porque o negócio está feio. Então vão descobrir aqui se eu não for. Deixa eu, né? Não houve arrependimento. Está com medo do que possa acontecer. Não, porque eu tenho que ir, porque senão minha mulher falou que se continuar assim, semana que vem ela vai embora. Não, porque do jeito que está aí, eu estou cheio de dívida, eu preciso ir para a igreja, arrumar um irmão lá para me fazer um empréstimo. Só falta agora na igreja. Preciso de ajuda. Faltando até comida em casa, só falta lá, e quando as coisas melhorar, né? Porque eu estou com medo de perder minha esposa, perder meu filho, perder meu emprego, perder meu crédito, alguma coisa do tipo. Então eu vou dar um jeito de mostrar que eu estou, entre aspas aqui, arrependido. Deus vê o coração. Ele sabe da sua ser vergonhice, da minha também. Sabe se é genuíno ou não o arrependimento. Tá? Quando a gente vem por medo, né, porque está apertando o bicho e eu estou com medo,
não vai ter mudança de vida, não vai ter mudança de comportamento. Agora, quando eu provo da bondade de Deus, quando eu me entrego a isso, reconhecendo que eu não sou nada, que eu não tenho controle, que eu não posso mais usar máscara, aí Deus faz a obra. Aí de fato existe uma mudança verdadeira. E é isso que Deus espera de nós, o que aconteceu com os ninivitas. Por que o salário do pecado é a morte? Quando Deus diz isso, por que ele disse isso? Por que será que ele disse isso? É uma mensagem na primeira linha de juízo, não é? O salário do pecado é a morte. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo está condenado à morte. Sabe por que ele disse isso? Para nos levar até a segunda parte do texto. Para ficar ressaltada a graça e a misericórdia da parte B do versículo. Porque a gente quer evangelizar as pessoas só com a parte B. Não, Deus te ama, Ele veio para te salvar. Ele é amor, Ele quer te dar uma vida nova, Ele quer te dar um emprego, Ele quer multiplicar a tua renda. Que legal, quem não quer isso? Mas espera aí, quem precisa de salvação são os ladrões lá de fora, estupradores, político, né? Esses caras aí. Eles que eu não, eu sou gente boa, nunca matei, nunca roubei, né? Bebo socialmente, né? Faço uma fezinha ali só de vez em quando, torço até pro Corinthians, aí negócio bom, não tem nada de errado comigo, né? Se a pessoa não entende que está perdida, ela não vai aceitar o fato de que precisa de salvação. Então, quando você vai evangelizar alguém, quando você vai falar de Jesus, a primeira parte é a parte A. É mostrar para ele, você está perdido, querido. O homem é pecador, o coração dele é desesperadamente corrupto, está morto no seu delito e pecado, não há quem busque a Deus. E o salário desse pecado é a morte, você está caminhando para lá. Mas, glória esse mais, hein? Mas, tem um presente aí. Tem uma esperança aí. Tem a graça, tem a misericórdia aí. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a mensagem que vai levar o pecador primeiro a reconhecer que ele precisa de um Salvador. Que ele está indo por um caminho de inferno. E ele não pode se salvar. Por quê? Porque ele é pecador. E quando ele está quase caindo, ele vê uma luz. O dom gratuito de Deus. Em Cristo Jesus. É a vida eterna. E aí, para terminar esse ponto que muitos se perguntam e até não entendem, o que significa isso, pastor? Deus se arrependeu. E eu quero que você abra em Números capítulo 23 para entender o que significa esse termo Deus se arrependeu. Porque nós já vamos olhar ali no texto de Números que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. O que ele falou que vai fazer, ele não vai voltar atrás. Certo? É isso que você vai ler ali em Números capítulo 23, versículo 19. Não é desse tipo de arrependimento que o texto está falando. Por quê? O que acontece ali é o que nós chamamos de antropopatia, é atribuir a Deus um sentimento semelhante ao de homem. É uma descrição de um sentimento divino, porém em forma humana. A melhor maneira que nós teríamos para entender o que está acontecendo ali é usado ou descrito pelo termo arrependimento. Mas este arrependimento de Deus não significa que ele voltou atrás porque se enganou, porque se equivocou, porque errou, porque se precipitou, porque Deus não é homem nem filho de homem para isso. Deus não está nesse patamar. Tá? Então, quando o texto diz que ele se arrependeu, pelo contrário, ele não estava falando que Deus mudou, porque ele não muda. Ele estava falando que Deus estava de fato cumprindo com fidelidade a sua palavra. O que ele disse lá em Jeremias 18? O que Deus havia dito lá em Jeremias 18? Abre lá. Vamos lá comigo. Isaías, Jeremias. No capítulo 18 de Jeremias, versos 7 e 8, Deus diz assim: se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e aquela nação
contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. Então, são dois planos, dois caminhos e uma escolha. Deus disse, se eu falar que vou fazer tal coisa, mas aquela nação se arrepender, então eu não vou fazer. Então o que Deus está fazendo com Nínive aqui é cumprindo sua palavra, mostrando a sua fidelidade, exatamente porque ele não muda na palavra dele, né? Uma Nínive perversa, era para uma Nínive perversa, violenta, injusta, ateia, orgulhosa, luxuriosa. Era essa Nínive que Deus falou, se vocês não em 40 dias vocês vão ser subvertidos. Essa Nínive desse quadro aí. Porém, uma cidade sentada sobre cinzas, em pano de saco, humilhada, numa forma mais profunda, apelando como suplicante à sua comiseração. Uma Nínive assim, Deus nunca disse que destruiria. Ele não tinha ameaçado. Ele nunca faria isso. Por quê? Porque se converteram. O juízo viria caso eles não se convertessem. Então, quando a Bíblia usa o termo Deus se arrependeu, Deus está executando exatamente a sua fidelidade ali, mostrando que a palavra dele continua imutável. Se vocês se converterem, eu não vou executar aquilo que eu disse que faria, caso vocês não se arrependessem. É simples. Nós somos falhos, nós mudamos de opinião, nos arrependemos porque muitas vezes nós nos equivocamos mesmo. Nós voltamos atrás porque nós somos pecadores. Deus, não. Para terminar, Luiz Saião diz assim, olhando para essa história toda, da vontade soberana de Deus, Deus buscando o homem, fazendo o que lhe apraz, o Espírito sopra onde ele quer. Em última instância ele diz, o reino será vencedor. Ele usa essas palavras. A pergunta é se você quer deixar de ser bobo, tonto, irresponsável e se juntar a essa grande vitória. A escolha, lembra? Não é porque você tem seus problemas que Deus perde o controle da realidade. O reino vencerá e vencerá para sempre, quer você queira, quer não, quer uma nação inteira não queira. Deus, o reino dele, prevalecerá para sempre. Todo joelho se dobrará. Esse grande reavivamento ocorreu por meio da pregação de um homem, o profeta Jonas. E como sempre em reavivamentos, este também começou com o reavivamento de quem? Primeiro, antes de haver o reavivamento da nação, que ouviu a mensagem, começou o reavivamento com quem? Ou em quem? No mensageiro. E eu quero terminar com esse apelo para você. Talvez você esteja aqui pensando, puxa, eu gostaria muito de ver a minha família transformada. Eu oro a Deus para que minha casa, meu lar realmente volte a ser, ou se transforme naquilo que Deus idealizou. Uma casa sem brigas, sem violência, que adora a Deus, que serve a Deus junto numa igreja. Sabe onde tem que começar esse reavivamento? Na sua vida. Na sua vida. Eu gostaria muito de ver essa igreja lotada. E esse projeto aí que eles estão falando de uma igreja para 700 pessoas, eu gostaria de ver isso já ano que vem. Onde começa isso? A minha participação. O meu envolvimento. Eu gostaria muito de ver essa igreja reavivada, essa igreja fervendo de gente evangelizando, ganhando alma. Eu gostaria de ver o meu pequeno grupo realmente assim, multiplicando em poucos meses. Onde começa isso? O seu arrependimento, a sua mudança de vida, a sua decisão de fazer diferente, de deixar as vestes de orgulho, as vestes da prepotência, as vestes, talvez, do seu autocontrole, entre aspas, e vestir-se desse pano de saco, de humilhação, de entrega, de verdadeiro arrependimento, de tristeza pelo pecado, de dizer, daqui para frente eu vou ser uma nova criatura. Daqui para frente eu vou fazer a diferença para o meu Deus. Chega dessa vida rastejante, miserável, medíocre.
Eu quero deixar Deus me usar. Se Deus usou ao Jonas na situação em que ele estava, gente, Deus usa quem Ele quiser, a mim e a você também. Mas Ele espera de você essa atitude de contrição, de arrependimento, de entrega, de deixar e rasgar essas vestes da aparência, do farisaísmo e se entregar completamente, se humilhar. Senhor, me usa do jeito que o Senhor quiser me usar, onde o Senhor quiser, com quem o Senhor quiser. Eu quero que você agora faça essa oração. Baixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu quero terminar com isso. Quero terminar desafiando você a olhar para dentro e dizer para você mesmo do que você precisa se arrepender. Qual pecado você precisa se converter? Que tipo de mudança precisa acontecer? Que tipo de reavivamento Deus está esperando na tua vida? Que tipo de mau caminho você precisa abandonar? O que você precisa renunciar para Deus fazer grandes obras na tua vida e na vida da tua igreja? Nós somos um corpo só. Quando um sofre, todo mundo sofre. A tua vida pecaminosa afeta esta igreja como um todo. Mas também o contrário é verdade. Se você decidir sair daqui hoje renovado, reavivado, entregando sua vida completamente nas mãos de Deus, para fazer a obra dele de uma forma como nunca antes você fez, essa igreja vai ser abençoada pela sua vida. Decida isso agora, e é isso que Deus espera de você. Nós vamos cantar mais uma música. Entregue para Deus. E se você está aqui nessa noite e nunca antes entregou sua vida para Jesus, Deus espera, Ele quer te dar um novo começo hoje. Ele quer arrancar essas vestes do pecado e te dar um novo coração, uma nova roupagem que vai refletir a glória dele. E se esse é seu desejo, eu peço que você venha depois falar comigo, qualquer um desses que estão aqui hoje, auxiliando. Não deixe para depois.